Bem-vindos a este tempo de adoração ao nosso Deus e queremos chamar você para ficar atento aos nossos avisos e também à nossa agenda. Olá, crianças! Já saiu a data da nossa IBF, Escola Bíblica de Férias. Será no dia 16 e 17 de julho, da 1 às 5 da tarde. O tema é Detetives da Verdade. Para crianças de 7 a 11 anos, apenas um investimento de R$30. Para mais informações, procure a Secretaria da Igreja ou o balcão de informações após o culto. E para você, jovem maior de 18 anos, o nosso DIP já tem data marcada. Vai acontecer no dia 18 de julho, às 20 horas, aqui na IPI. Venha participar desse momento com a gente. Será um culto maravilhoso, abençoado e cheio da presença de Deus. Esperamos por você. Atenção, papais e mamães, é com muito prazer que queremos anunciar que estão abertas as inscrições para o batismo infantil. Você que tem interesse de inscrever o seu filho, basta passar no balcão de informações após o culto ou entrar em contato com a Secretaria da Igreja. E vem aí, no dia 27/7, às 19h30, o nosso encontro Lidere, o encontro da liderança da igreja. Quem é a liderança? Nossa liderança é composta pelos líderes de célula, timóteos, coordenadores de rede, líderes de ministérios, presbíteros e diáconos. Se você compõe ou faz parte de uma dessas equipes, você é nosso convocado para estar com a gente no dia 27/7, às 19h30, para termos um tempo de alinhamento, de alinharmos o nosso coração para o segundo semestre que vem aí e para o próximo ano, já pensando em 2027, alinhando o nosso coração, alinhando a nossa equipe, e você precisa estar conosco nesse tempo. Esperamos você. Olá, mulheres, passando aqui para convidá-las para o nosso culto no dia 23 de julho, às 20 horas. E nesta noite eu creio que o Senhor tem algo lindo para liberar sobre nós. E a pergunta que eu quero deixar para você nesta noite é: será que Deus se revela no deserto? Venha e saiba mais sobre isso. Deus abençoe você. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, igreja. Graças e paz a todos. Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento, para que nós possamos adorar o nosso Santo Deus. Pai Deus, obrigado, Paizinho, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado porque o Senhor se sacrificou naquela cruz e hoje somos livres para te adorar, para exaltar seu santo nome. Através, Paizinho, do seu Santo Espírito, Pai, temos contato direto contigo. Podemos sentir o Senhor movendo no meio do seu povo e nós queremos essa intimidade. Que nessa noite seja mais um momento onde nós possamos sentir o seu Santo Espírito. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Te convidamos, o Senhor é o nosso convidado de honra. Que você possa vir aqui, fazer sua vontade, mudar o nosso coração, transformar nossa mente, nos alinhar para o seu propósito, pois cremos que o Senhor tem os caminhos de vida eterna e de vida próspera e plena aqui nessa terra, Pai. Confiamos em Ti, entregamos tudo ao Senhor aqui nessa noite, em nome do Seu Filho Jesus, amém, amém. Te convido a declarar essa próxima canção em uma só voz.
Pai, te agradecemos, Pai, pela sua comunhão. Te agradecemos, Pai, pelo seu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de te adorar. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos o privilégio de estar, Senhor Deus, juntamente ao Senhor. Pai, que essa canção, Senhor Deus, possa ser uma verdade em nosso coração. Que o nosso prazer possa ser te adorar. Que o nosso prazer possa estar, Senhor Deus, na sua presença. Independente do cenário, independente do local que nós estivemos, nós queremos entregar tudo ao Senhor. Queremos saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, Paizinho, queremos te agradecer. E queremos, Pai, dar somente honra a Ti e somente ao Seu nome, Pai. Te honramos, Pai, te amamos, Pai. Agradecemos o Seu Santo Espírito aqui nessa noite. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi o que eu nasci. Pra te adorar, Senhor Deus. Senhor Pai. Esse é o propósito da nossa vida, Senhor. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Meu prazer é viver Na casa de Deus. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. O salmista declara a sede da alma dele pelo Senhor. No Salmo 63 ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero viver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanta as mãos, em Teu nome levanta as mãos. Levante suas mãos diante do Senhor. Eu não sei o que te trouxe nessa noite, o maior desejo do seu coração de estar aqui, é por uma resposta, é pela comunhão, é por um compromisso de estar numa jornada, numa campanha de oração. O que te moveu nessa noite? Eu quero que você neste momento declare: Senhor, desejo a Tua presença. Eu anseio, Senhor, por Tua presença. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e faremos isso também com a nossa entrega do louvor financeiro, com nossos dízimos, com nossas ofertas. Mas eu quero chamar você para entregar seu coração diante do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega ao Senhor, entrega agora diante do Senhor. Como nós iremos adorar ao Senhor de todo o coração se estamos preocupados com alguma coisa? Como nós iremos dar louvor devido ao Senhor se há um fardo de tensão sobre os nossos ombros? Então entregue agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos: Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, poderosamente nossas vidas, para que assim possamos nessa noite render louvores que é devido ao Teu santo nome. Pai, nós queremos ofertar o melhor para o Senhor, mas nós não conseguiremos fazer isso com a nossa própria vontade, porque as distrações muitas vezes nos prendem. Senhor, situações em que fugir de nosso controle tenta sufocar a nossa paz, e clamamos agora o Teu socorro, meu Senhor. Nós oramos o nome de Jesus. Ministra o coração dos meus irmãos, fale poderosamente neste lugar. Nós desejamos ardentemente Te adorar nessa noite, Te glorificar, Senhor. Nós oramos, Senhor, leva-nos neste lugar de adoração, leva-nos, Senhor, neste lugar de encontro à Tua presença. Nós cremos que o Senhor despertou nosso coração para estar aqui nessa noite, para ter um encontro, para conhecê-lo, para desfrutar mais e mais de Ti. Senhor, nós oramos o nome de Jesus. Abra os céus, Senhor, neste lugar. Abra os céus sobre a nossa cidade. Haja um mover glorioso da Tua presença, Senhor. Nos rendemos ao Teu senhorio. Declaramos que nenhuma palavra contra nós que não vem da parte do Senhor jamais prosperará. Nenhuma palavra de maldição chegará sobre a nossa casa. Nenhuma palavra de maldição se cumprirá sobre os nossos filhos. Nós declaramos o nome de Jesus, a Tua bênção sobre a nossa casa.
declaramos a voz do Senhor, a tua presença, a tua autoridade. Nós declaramos o nome de Jesus, Pai. Guarda o coração, guarda nossa mente. Nós desejamos verdadeiramente adorar, que os grilhões caiam por terra, que todas as barreiras sejam rompidas nessa noite, em nome de Jesus. Todo medo desapareça, toda preocupação desapareça. Nós oramos no nome de Jesus. Vem apacentando os corações, vem aquietando os corações, meu Senhor. Nós desejamos ser tocados pela presença gloriosa, a presença do Deus vivo. A presença do Deus vivo está entre nós. Reverenciamos o teu nome, exaltamos o teu nome, declaramos: tu és bem-vindo neste lugar, ó poderoso Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, ó poderoso Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, ó poderoso Espírito Santo. Toca, convence, converta, aconselha, console, encoraje, guie, esclareça. Nós clamamos ao teu agir neste lugar, amado Espírito Santo. Nós clamamos e o adoramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, irmãos meus. E nessa oportunidade, com alegria, vamos devolver nossos dízimos e também entregar nossa oferta ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Convido a declarar o Senhor com suas palmas, adorar com suas palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pelo mar não desisto. Eu sou Deus, sou isso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo
entregamos tudo em Ti. Através do Seu sacrifício somos livres, Jesus. Que nós possamos, Paizinho, declarar, através dessa próxima canção, que, Senhor Deus, o Seu sangue é aquele que fez tudo ser possível. O Seu sangue foi quem nos redimiu. O Seu sangue foi quem nos lavou. O Seu sangue foi aquele que nos trouxe de volta ao Seu lado. E por isso somos eternamente gratos somente a Ti, Jesus. Nunca, Senhor Deus, poderemos, Senhor Deus, fazer algo que chegue, Senhor Deus, perto disso. Mas queremos nos entregar e queremos render glórias somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do
Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Deus continue abençoando nossos irmãos, seja de louvor, viu, queridos? Vocês são uma bênção, amados. Glórias a Deus, que bom que vocês estão aqui conosco nessa noite, noite da esperança. Que alegria para o nosso coração saber que você escolheu este lugar para estar conosco. E eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma maneira que chegou, mas sairá daqui mais edificado, mais firmes, mais fortalecido no Senhor, amém? Aleluia! Queridos, nós estamos numa série de mensagens muito especial, mas antes de nós iniciá-la, ou aliás, dar continuidade, eu preciso reforçar aqui sobre a EBF. Estamos anunciando até então, né, que são crianças a partir de 8 anos. No entanto, entendemos que há uma procura também de crianças que desejam participar de 7 anos. Então, a Rede Kids entendeu isso como louvável, preparou toda a equipe. Então, se os seus filhos têm 7 anos, ou há de completar este ano, eles também são contemplados a participar também da EBF. Envia eles a participar, vai ser realmente um tempo muito precioso. Atenção, as inscrições encerrarão amanhã, ao meio-dia, porque exige toda uma logística, existe uma compra de muitas coisas, existe uma organização. Então, depois disso, nós não vamos garantir mais vagas, tá bom? Então, sem perder tempo, envie uma mensagem, pode enviar mensagem pela WhatsApp da igreja, ou fazer a inscrição do seu filho ou da sua filha após o culto lá no balcão de informação. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 73. Nós iremos caminhar nessa direção nessas próximas terças-feiras, falando sobre a trajetória de Asaf. Eu gostaria de ler com os irmãos. Nós lemos semana passada, falamos do verso 1 ao verso 3. Hoje nós iremos falar do verso 4 até o versículo 16. No entanto, nós vamos começar a leitura no começo. Eu estou com outra tradução, tá, queridos? NAA, por favor, se possível tiver aí, vai ser melhor para os irmãos acompanhar também a mesma leitura aqui da qual eu vou estar usando, tá bom? Obrigado, queridos. Lembrando, irmãos queridos, a partir do versículo 1, amados, lembrando que nós estamos aqui diante de um texto que relata fielmente o testemunho de um servo de Deus, de um levita, alguém que serviu fielmente a casa de Deus. Podemos olhar para uma pessoa madura na fé, alguém que conhecia a palavra de Deus, que andava pela fé. No entanto, ele passou por dias difíceis, ele quase se afastou dos caminhos do Senhor. É um testemunho verídico. Asaf, ele compartilha conosco um testemunho, ele abre o coração, expõe as suas mazelas, ele vai dizer que o problema nem tanto era os outros, o problema era o coração dele. E nós vamos entender quais os motivos que quase ele se afastou, ou quase se desviou dos caminhos do Senhor, e os motivos para isso. Leiamos, irmãos meus, pode acompanhar a leitura no telão, se assim preferir, ou na sua Bíblia. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de qual bebe com avidez.
Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e levar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até aqui, irmãos meus. Feche os olhos por um momento. Senhor, nós vemos a Tua palavra e nós te pedimos revelação. Nós oramos, Senhor, por entendimento. Nós te pedimos o nome de Jesus, que o Senhor continue falando nos nossos corações, assim como já tem ministrado em meia comunhão, em meia adoração. Nós oramos agora a Tua palavra, Senhor, ela venha nos ensinar, ela venha nos despertar, e que a Tua palavra, Senhor, venha se revelar em nossos corações. Nós te pedimos e já oramos também agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos meus, quando olhamos para esses versículos, me faz uma reflexão e penso neste tema para refletirmos sobre o perigo de viver do presente. O perigo de viver do presente. É claro que eu preciso esclarecer para que possa trazer sentido este tema e que possa decorrer também dessa exposição bíblica, você entender que sentido faz ou qual é o propósito de falar sobre este tema. O perigo de viver do presente, ou quais são as ameaças, o que pode acontecer se nós vivermos apenas do presente, e nós temos que esclarecer isso melhor, porque uma coisa é bem diferente da outra quando se fala de viver o presente. E eu quero fazer uma pergunta para que você possa pensar um pouco: você está vivendo o presente ou vivendo do presente? São coisas bem distintas. São diferentes uma coisa para com a outra. Quando pensamos de viver o presente, nós podemos entender que é exatamente isso que Deus oferece para mim e para você a cada manhã. Viver o presente significa não mais viver do passado e não ficarmos ansiosos quanto ao futuro. É uma chamada para vivermos o hoje, vivermos o agora, não ficarmos ansiosos com os dias de amanhã, e nem ficarmos também refém do passado, daquilo que de alguma forma tenta ainda nos dominar. Jesus nos chama para vivermos realmente o presente. O presente reserva muitas coisas para nós, são dádiva de Deus. Podemos dizer, viver o presente é viver com esperança. Viver o presente é confiar as promessas de Deus, é enxergar a presença de Deus à luz desse dia, é enxergar o governo de Deus sobre nossas vidas. Ou seja, viver o presente é quando a fé governa as nossas emoções. Nós estamos olhando para o Senhor, estamos firmes nele, e hoje vamos viver este presente que o Senhor tem nos dado, viver isso que é real, com base nas promessas do Senhor. Agora, viver do presente, isso tem muito a ver das circunstâncias. Não é a fé que governa as emoções, mas são as circunstâncias que governam as emoções. Viver do presente significa viver das circunstâncias de hoje. Viver do presente significa das surpresas do dia. É você até mesmo decidir começar o seu dia bem, mas no decorrer do dia passa a viver uma reviravolta. Isso muda o seu conceito, muda as suas decisões, você passa a tomar decisões através dessas circunstâncias. Não é mais daquilo que Deus está te proporcionando, viver o presente, mas do presente. Do presente é isso: o dia está mal, agora eu vou tomar algumas decisões difíceis. Pois é exatamente isso quando nós olhamos para a vida de Asaf. Ele, por um tempo, ele passou a viver apenas do agora, viver daquilo que a circunstância estava determinando para viver. E sinceramente, irmãos, isso é muito perigoso. Sabe qual é o risco que nós podemos deparar?
quando vivemos com a perspectiva do presente, daquilo que surge e determina nossas escolhas, nós podemos facilmente tirar nossas conclusões precipitadas, conclusões até mesmo perigosas. E é isso que enxergamos em Asaf. Ele tirou conclusões equivocadas, precipitadas. As percepções dele eram movidas realmente exatamente por aquelas conclusões que ele olhava a vida de um ímpio que prosperava, olhava a vida do outro, que tudo estava dando certo, e para a vida dele não. Fazia comparações e parecia que ele estava em desvantagem, que ele estava levando um fardo por servir a Deus, e tudo não acontecia do jeito que ele esperava acontecer, e indagava, por que a vida daquele que não serve a Deus, aparentemente é melhor do que a minha? São conclusões equivocadas, são conclusões que nós podemos ter também em nossa vida a partir do presente, e não o presente que Deus está nos proporcionando. Por isso, irmãos, eu quero pensar com vocês algo sobre isso, porque viver o presente é administrar o hoje pela fé. Agora, viver do presente é interpretar toda a vida apenas pelo que os olhos veem hoje. É conforme eu estou vendo. Com isso, nos chama para uma seguinte reflexão: as conclusões perigosas que tiramos em determinados momentos da vida. Quais são essas conclusões que Asaf ele teve ao tirar essas lições ou conclusões em determinados momentos da sua vida? A primeira delas, que logo passo a refletir, e é muito claro, para mim faz muito sentido, é uma revelação de Deus quando olho para a palavra. A primeira coisa é como se ele estivesse declarando a seguinte conclusão: a vida de quem não serve a Deus é melhor do que a minha. Essa é uma conclusão, essa é uma afirmação. Ora, o que leva uma pessoa que serve a Deus chegar nessa seguinte conclusão: a vida daqueles que não servem a Deus é melhor do que a minha? Porque se você olhar no versículo 4, o versículo 5, ele está dizendo exatamente isso. Olha as palavras em destaque, queridos, para refletirmos sobre isso. Ele diz claramente, a partir do verso 4, para eles não há preocupações. Parece que aqueles que não servem a Deus, eles não têm preocupações. Ele diz, o seu corpo é forte e sadio. Se ele está fazendo uma comparação, então significa que tudo aquilo que ele estava, de alguma forma, invejando os ímpios, é o que faltava nele. Se ele diz, olha, os ímpios não têm preocupações, então quer dizer que ele tem preocupação. Eles são sadios, eles têm saúde, então quer dizer que ele não tinha saúde. É de indagar a fé. Quando nós falamos muitas vezes, ou afirmamos, eu sirvo a um Deus que cura, mas porque, afinal de contas, eu sou curado de algo que eu estou lutando há tantos anos. Porque existe muitos servos de Deus doentes, e muitos aqueles que não servem a Deus estão sãos, são saudáveis. Porque há muitos aqueles que servem a Deus estão preocupados, e outros que nem sequer dão a mínima para a palavra de Deus, não conhecem, nunca ouviram falar de Filipenses 4:6, que devemos lançar ansiedade sobre o Senhor, e existe muitos crentes que com esse versículo vivem ansiosos, e até andam ansiosos. Uma coisa é sentir ansiedade, diferente é andar ansioso. Ele faz realmente algumas conclusões, ao pensar o porquê que a vida daqueles que não servem ao Senhor é melhor do que a minha, e diz, olha, eles não compartilham das canseiras dos mortais. Olha quantas conclusões equivocadas. Nós podemos olhar para a vida de outras pessoas e talvez darmos a entender que eles não sofrem, não passam por dificuldades pelo fato de não servir a Deus. Isso nos faz refletir muitas coisas sobre a nossa vida. Mas sabe uma lição que eu aprendo aqui, irmãos meus? Um cuidado.
O cuidado que eu vejo que devemos nos alertar, queridos, ao pensar que a vida daqueles que não servem a Deus é melhor do que aqueles que servem ao Senhor, o cuidado nós devemos ter com essas conclusões, com essa mentalidade, é exatamente isso que nós devemos considerar. Considerar que o que parece melhor hoje, pode ser apenas um caminho sem alicerce que vai desabar a qualquer momento, vai desabar amanhã. Aquilo que parece melhor, a vida de hoje parece melhor, nem serve ao Senhor, e parece estar sempre em vantagem, não serve ao Senhor. E qual é a diferença então? Vocês não servem a Deus, mas assim aparentemente prosperam em seus caminhos? Se você não veio semana passada, eu sugiro você assistir a mensagem, para você entender a continuidade que nós estamos aqui falando. Mas é uma conclusão, irmãos, nós devemos tomar cuidado no nosso coração, porque a vida daquelas pessoas que podem aparentemente estar em um caminho que demonstra toda uma prosperidade, ou aparentemente tudo bem, mas se não houver um alicerce, mais cedo ou mais tarde, acaba desabando. Se não tiver um alicerce, um fundamento, vai desabar. Desaba, queridos. E é nessas horas que nós temos que estar preparados para acolher muitas pessoas. Existem muitas das pessoas que virão somente conhecer ou reconhecer a Deus quando sentir uma necessidade, quando tocar naquilo que ama. Aqueles que não servem a Deus, tem muitas coisas que eles amam também, e se por alguma circunstância dessa vida, sentir eles abalados, eles vão expor, vão gritar por socorro ao Senhor, como qualquer um de nós. A diferença está que nós sabemos onde buscar socorro. A diferença daquele que busca a Deus para aquele que não serve ao Senhor, que no sofrimento, na adversidade, sabemos onde buscar socorro, sabemos onde ir, sabemos que nós podemos dobrar nossos joelhos, nós podemos juntar com pessoas e orar por nós, nós sabemos onde lidar. Nós passamos por sofrimento reais, mas nós sabemos para onde ir. Nós temos o consolo do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma promessa em nosso coração. Nós podemos chorar, mas não vivemos desesperados. Agora, calcula o sofrimento daqueles que, quando são reais, que não conhecem a Deus, para onde eles vão? Para onde eles vão? Onde vão tentar aliviar a dor? Se não ficar anestesiado em medicamentos, ou se drogar, se alcoolizar de alguma forma para tentar minimizar o sofrimento, tentar esconder, tentar buscar uma fuga. Povo de Deus não busca fuga, povo de Deus busca refúgio. Nós não devemos buscar fuga, nós buscamos refúgio. A igreja é um lugar de refúgio, não é um lugar de fuga, irmãos. A oração é um lugar de refúgio, não é lugar de fuga. Nós choramos, nós imploramos, nós estamos expondo diante do Senhor nossas limitações, nossa fragilidade, nossa humanidade. Eu vejo tão humano este homem Asaf, queridos. Quando ele expõe seu testemunho, eu vejo como ele era tão humano. Ele era servo de Deus, ele era um levita, era alguém de relevância no reino, mas era humano, vulnerável, tinha sentimento, e quase se perdeu no meio do caminho. Quase se desviou, porque o coração dele tirou os olhos, ele perdeu os olhos do Senhor, e o coração dele foi sendo consumido por uma inveja sutil. Ele foi tirando conclusões precipitadas, equivocadas. A segunda coisa que compreendo, irmãos, que Asaf, ele concluiu que a santidade não compensa. Não compensa. É a conclusão de quem está com os olhos fitos nas circunstâncias, de quem está vivendo a partir do presente. Aquilo que ele está vendo, o que ele está sentindo, ele começa a tirar a conclusão daquilo que acontece na sua vida. Ele coloca os olhos e vê a vida de outros que estão aparentemente melhor do que a dele, que serve ao Senhor. Aí tem as indagações, tem as conclusões,
E ele começa ao ponto de declarar isso, ao ponto de dizer: será que valeu a pena mesmo servir ao Senhor? Você olha no versículo 13, versículo 14, queridos, ele faz menção a isso. Olha só o que ele está dizendo, ele está garantindo: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Cada manhã, então, a angústia, a aflição dele começava quando acordava e se deparava com a sua realidade e partia suas conclusões. Quando comparava-se com a vida de outros, principalmente aquele que não serve a Deus, aí vinha essas conclusões. Por certo, foi inútil servir a Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, que a santidade não compensa. Em outras palavras, está dizendo: não compensa servir a Deus, não compensa obedecer a Deus, não compensa você se guardar, não compensa você não se corromper. Olha que conclusão, irmãos. Nós não estamos falando aqui de um testemunho de um novo convertido, torno a dizer isso. Se este homem quase foi fisgado e quase se afastou da presença do Senhor, por tanto que ele, mesmo que tanto ele representava no reino, imagina nós, quão vulneráveis também. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos num engano, queridos. Sabe, pensamentos que a gente tira a conclusão, daquilo que a gente vê, já tira a conclusão, sem ter uma clareza de Deus. E começamos a acreditar naquilo que a gente pensa. E começamos a entender que é exatamente isso, nós sustentamos. E às vezes nós, com isso, dividimos relacionamentos, distanciamos de pessoas, abandonamos o ministério, não queremos mais saber de igreja. Se nós realmente permitir que tais pensamentos venham governar nossa vida por circunstâncias, por uma leitura apenas, queridos, nenhum lugar está bom. E facilmente nós podemos chegar a essa loucura, ao dizer: foi inútil servir a Deus. Podemos chegar a conclusões: a santidade não compensa. Não adianta guardar o coração, não adianta você tentar guardar a sua vida. Sabe, para mim, eu vejo aqui a parte mais amarga que Asaf está testemunhando. Para mim, é o momento mais amargo do testemunho dele, é quando ele fala exatamente isso. Com efeito, não faz sentido, não foi inútil ter guardado-me, de ter lutado contra o pecado, Deus ter me privado das influências ruins, de eu ter resistido tanto à minha vida por caminhar com Deus. Alguém que agora está se sentindo frustrado, sinceramente, você já deparou assim? Olha, eu estou servindo ao Senhor, eu renunciei isso, eu tenho resistido tantas coisas, mas parece estar sendo tudo em vão. Queridos, guarde o coração disso, guarde seu coração, não pense nisso, não devemos pensar assim. Nós temos que considerar que no Senhor nós seremos sempre recompensados pela graça dEle, pela bondade dEle. É um momento que ele está confessando, ele está declarando que ele até pensou que viver uma vida correta, fiel e limpa era um esforço que foi totalmente desperdiçado. Um esforço desperdiçado, que de me valeu tanto, de eu manter limpo as minhas mãos, proteger meu coração, guardar a minha mente, do que valeu? É isso que ele chega na seguinte conclusão. E muitas vezes, meus irmãos, a fidelidade nos prepara para uma vida que muitas vezes não virá a recompensa imediatamente. A nossa fidelidade ao Senhor não significa que nós já seremos recompensados no momento, na hora que a gente quer. Isso me traz sentido quando eu penso exatamente sobre essa palavra, que servir ao Senhor nunca é inútil.
mas a recompensa nem sempre vem no tempo ou na forma que esperamos. Jamais será em vão servir ao Senhor. Mas se nós já desejarmos o que fazemos hoje em Deus, já colhemos hoje, cuidado, você pode se frustrar com isso. Eu estou me posicionando hoje, eu me arrependi hoje, eu confessei um pecado na minha vida, e abandonei, renunciei com tantas coisas na minha vida. Agora já vai vir a recompensa do Senhor. Agora vou ter um respeito, agora a minha vida vai ter uma reviravolta poderosa em Deus. Não é bem assim, não é do dia para a noite. A sua decisão pode ser significativa do dia para a noite, mas muitas coisas não vêm, a recompensa do Senhor não vem no tempo que nós desejamos que aconteça. E essa é a razão que muitas vezes indagamos, ou podemos tirar conclusões. A santidade não compensa. Obedecer a Deus não compensa. Porque aparentemente, olha só, estou preservando a minha vida, não faço mais aquilo, deixei de fazer isso, já não me envolvo, mas qual que é a recompensa de tudo isso? Sabia, queridos, que isso é uma crise na fé de muitas pessoas, que sofrem, mas não conseguem identificar o porquê. Sofrem, são bombardeados, mas não sabem explicar o porquê disso. Como tratar isso? Como identificar a causa de tudo isso? O porquê que, de fato, que isso está acontecendo? Aprenda, irmãos, e aqui eu vejo algo que é um grande perigo. O grande perigo de tirar conclusões sem discernimento. Conclusões que nós tiramos nossa vida sem ter sequer um discernimento. Olha comigo o verso 16, exatamente isso que Asaf, ele está fazendo. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa era pesada demais para mim. Em só refletir, ou seja, é o que ele está refletindo. Ele está tentando compreender isso. E tem coisas, irmãos, que a gente não vai compreender somente pela nossa lógica. É com discernimento. É claro que conseguimos usar discernimento, uma compreensão clara. Aí podemos fazer leitura do que está acontecendo. Sabe, quando você tem uma direção de Deus, uma clareza de Deus em uma circunstância da sua vida, aquilo vem para te fortalecer, não para te desencorajar. Quando você enxerga que certas coisas acontecem na sua vida e você tem uma leitura clara, olha, isso é uma coisa do inimigo para tentar tirar a minha paz, para tentar tirar o meu foco. Você se fortalece mais ainda? O problema é quando você não tem discernimento nenhum e não percebe o que sutilmente, a bagunça que o inimigo está causando na sua vida, e não percebe, não se dá conta, não enxerga um palmo sequer de uma perspectiva espiritual. E o conflito é com pessoas, a luta é com pessoas, sendo que a Bíblia nos afirma que a nossa luta não é contra a pessoa, mas é uma luta, é uma batalha espiritual. E quando nos falta discernimento, nós sentimos a ofensa das pessoas, não enxergamos a investida por trás de tudo isso do inimigo. Jesus, nos dê esse coração ao ser ofendido, ao ser humilhado, mas naquela cruz ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma compreensão de um coração no reino, o coração de Jesus, a ter um olhar, queridos, no dia a dia, enxergar: Senhor, não sabe o que faz. Eu vou ter um coração piedoso, eu vou ter um olhar de misericórdia, porque afinal de contas não sabe o que faz. Ficou sabendo que falou de você? Não me importa, porque afinal de contas não sabe o que faz. Não vou deixar isso me atingir, não vou deixar isso me abalar. É ter uma compreensão, é ter conclusões, queridos, com discernimento, ter clareza com discernimento, pedir: Senhor, me dê discernimento, me faz enxergar com os seus olhos, me faz enxergar a verdade, ou me faz entender como devo entender isso, como deve ser entendido essa luta, como deve ser entendido isso que está vindo contra a minha vida. O Senhor quer tratar em meu ego, Senhor? Quer tratar comigo? O Senhor quer me guardar o coração do orgulho? O Senhor está tratando comigo. Irmãos, quando alguém chega nessa seguinte conclusão: olha, não tem nada a ver pessoas, não tem nada a ver ninguém, o problema está em mim, é meu coração que Deus está trabalhando, fique em paz.
Asaf, por mais difícil que seja, ele chegou na seguinte conclusão quando Deus se revelou a ele com clareza. Ele disse, você vai ver no decorrer dessas ministrações, o problema não tinha nada a ver com a prosperidade dos ímpios, ou por que os ímpios prosperam, porque as pessoas que não servem a Deus prosperam. Ele entendeu que o ponto de tudo era o seu coração. Era aqui, o problema não é as pessoas. O problema era aqui, de comparar, o problema era a inveja que estava cegando ele. E aí que estava logo minando essa semente, sendo cultivada no seu coração e tirando conclusões perigosas, que estava sutilmente matando a sua fé, esfriando a sua espiritualidade, acabando com a vida dele, ao ponto dele quase ter desviado os pés do caminho do Senhor. Quão grande é, meu irmão, um perigo, quando nós tiramos conclusões sem ter discernimento. Sabe, às vezes a gente ouve situações, a gente, já sei, é isso. Olha, não, vai orar primeiro. Acontecem situações que fogem do nosso controle, já não se desespera, nós não devemos ficar desesperados. Vamos ouvir de Deus, Senhor, me faz entender isso. O Senhor vê tudo, o Senhor compreende tudo, o Senhor é soberano, sabe de todas as coisas. Senhor, me revela, me traga clareza, como eu devo entender essas coisas, como eu devo me entender. Esse sentimento está no meu coração, Senhor, me leva a ter discernimento. Porque, queridos, nós podemos errar e errar com muitas pessoas por falta de discernimento. Nós podemos julgar pessoas a quais não deveríamos julgar por falta de discernimento, por conclusões equivocadas. Talvez nós estamos distantes de pessoas por causa de nossas conclusões equivocadas. Talvez não gostamos de pessoas, evitamos, passamos longe delas, sem saber exatamente a verdade. No final de tudo você vai ter, meu Deus, foi um mal entendido. Aí, a humildade para se humilhar, pedir perdão. Quantas vezes, queridos, nós tiramos conclusões sem discernimento, e no fundo vamos perceber, eu piorei as coisas, a maneira de eu enxergar que piorou tudo, a forma que eu pensava piorou tudo, foi as minhas conclusões, foi a minha maneira de pensar, pensei assim, meus irmãos, você confia tanto nas suas próprias conclusões? Eu não confio. Eu passo por uma peneira primeiro. Pela opa, onde está isso na palavra? Senhor, me dê clareza. Senhor, me traz. Eu não quero ser equivocado. Não quero dizer assim, essa é a certeza. Essa é a conclusão. Exatamente isso. Nós precisamos, irmãos meus, antes pedir, Senhor, não permita que eu mesmo seja manipulado. Que eu mesmo venha ser enganado. Não permita que eu mesmo seja enganado por mim mesmo. É a infelicidade de uma pessoa que passou quase a vida toda e diz, demorou para mim entender uma coisa, eu fui traído durante a minha vida toda pela minha própria mente. Fui traído pela minha própria mente, pelos meus pensamentos, minhas conclusões foram equivocadas. Com isso, irmãos meus, nós podemos pensar algumas aplicações que nos levam à palavra de Deus. E eu quero concluir com essa palavra. As circunstâncias mudam, mas Cristo permanece o mesmo. Amém, queridos? A última palavra não pertence ao presente, pertence ao Senhor da história. Pertence ao Senhor da história. Sabe, hoje podemos pensar quantas coisas aconteceram conosco hoje. Você estava indo tão bem, uma história, aí de repente umas circunstâncias desencadeou algo no seu presente, que ocorreu alguma situação e você já abandona a fé, deixa Deus de lado, ou abandona aquilo que começou no Senhor, por uma circunstância. Sabe, irmãos, nós não podemos ser movidos por momentos da nossa vida e esquecer que existe uma história. Muitos desistem da sua história por causa de um momento da vida. Há uma história. Às vezes pessoas tomam decisões de abandonar até mesmo a família da fé por um momento,
Mas olha, existe uma história construída lá atrás, até aqui, e por um momento deste você abandona tudo, e o que há por vir, o que nós temos como plano de Deus. Assim é a história de muitas famílias. Meu Deus, é uma história de tantos anos, e às vezes, o problema é quando esses momentos se tornam hábitos, e tiram às vezes conclusões. Ou uma história, irmãos, que nós temos construído, às vezes um momento já tira a conclusão: eu não amo mais, não me pertenço mais, não me identifico mais, estou chateado, estou ofendido. Mas tudo isso, uma conclusão dessa, vai tomar uma decisão tão relevante dessa, por uma situação. E onde está a sua história toda? O agir de Deus em tudo isso são conclusões, queridos, que muitas vezes nos afastam da presença do Senhor, nos afastam. Nós vamos entender com a graça do Senhor, irmãos, na próxima mensagem, onde este homem se encontrou em Deus. O que realmente lhe faltava era algo que já estava distante dele, mesmo ele servindo todos os dias, ou invocando o nome do Senhor em canções, em louvores, um ofício e um ministério, mas ele percebeu que longe estava da presença do Senhor. Nós vamos continuar. O testemunho deste homem continua de uma forma tremenda. Até aqui, ele expôs as suas mazelas ou os perigos. O perigo de sabotar a si próprio, a autossabotagem. O perigo de sabotar a si mesmo e tirar conclusões equivocadas. Eu quero nessa hora, irmãos meus, chamá-los para a oração. Se coloque de pé, por favor, irmãos meus. Quero também convidar aqui à frente nossos irmãos do Ministério de Louvor, que nós vamos orar juntos, nós vamos clamar ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Nós não podemos, irmãos, trocar aquilo que é eterno por coisas passageiras, por conclusões que nós tiramos os olhos do Senhor, e ali tiramos conclusões, perdemos os olhos, nos perdemos. Eu quero nessa noite orar por você, orar pela sua vida. Se essa palavra mesmo encontrou seu coração, nós queremos orar junto com você. Enquanto isso, os irmãos também, pode vir aqui por gentileza, certa intercessão, pode estar aqui posicionados, irmãos. Nós vamos orar também com você que deseja começar hoje essa jornada de oração, uma campanha de oração. Você pode começar hoje. Qual é o motivo dessa campanha? Você vai orar por aquilo que você reconhece uma área na sua vida que necessita de uma intervenção de Deus. Você vai perseverar, você vai orar, vai buscar o Senhor, seja por seus área sentimental, seja área financeira, seja familiar, seja emocional. Seja algo que você reconheça, admita: Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor. E 7 terças-feiras é um propósito de você estar perseverando, buscando, ouvindo o Senhor neste tempo. Se você também deseja responder essa palavra que veio ao seu coração, sai do seu lugar, nós queremos orar junto com você. Se você está entre a segunda e a 7ª semana, nós também queremos interceder pela sua vida, orar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Sai do seu lugar, nós queremos clamar: Senhor, nós queremos tua presença neste lugar, nós cremos poderosamente no agir do Senhor, que está falando, que está encontrando corações. Pai, nós oramos no nome de Jesus, todo sofisma, todo engano, toda e qualquer, Senhor, fortaleza que tem sustentado essa mentalidade com conclusões tão equivocadas a respeito da sua vontade e daquilo que realmente é o seu querer, que muitas vezes está interferindo. Pai, nós oramos que o Senhor remova agora. Nós oramos no nome de Jesus que venha cair por terra, Senhor, toda e qualquer mentira, todo e qualquer engano, toda dúvida, Senhor, que está governando o coração do meu irmão, da minha irmã. Nós oramos que nessa noite haja, Senhor, um mover do Senhor, que as escamas venham cair por terra, que o Senhor abra o entendimento, alinhe o entendimento,
alinha os corações com a tua vontade. Nós clamamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar juntos, irmãos queridos. Tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei
Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença que é maravilhosa, é viva neste lugar, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, Pai, e o Senhor tem nos trazido aqui, Pai, para receber mais de Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa campanha de 21 dias, ó Deus. Que o Senhor esteja nos sustentando, ó Pai, no jejum, na oração e no tempo de dedicação a Ti, Senhor. Buscando a cada dia mais a Tua presença, Pai, crescendo em fé, crescendo em sabedoria, Pai, e na dependência do Senhor. Senhor, que cada dia, Pai, estejando mais próximos de Ti, Senhor. Te conhecendo melhor, tendo intimidade contigo, Senhor. Aumenta a nossa fome, a nossa sede por Tua presença. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai. Que sejamos perseverantes, ó Pai. E que não desistamos, ó Pai, mas que busquemos cada dia mais a Tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui, Pai. Senhor, que a cada dia mais, Senhor, estejamos mais na Tua presença e buscando mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos diante do Senhor e começar a agradecer a Ele. Senhor, obrigado por ter encontrado meu coração nessa noite. Comece a agradecer ao Senhor, queridos. Agradeça a Ele por ter aquietado seu coração, por estar pastoreando seu coração, por ter gerado uma certeza que Ele está no controle de todas as coisas, por Ele ter alinhado seu coração nessa noite. Louve ao Senhor, agradeça a Ele. Fala: Senhor, obrigado, Senhor, por fortalecer-me. Obrigado, Senhor, por falar ao meu coração. Obrigado, Senhor, porque as Suas promessas jamais falharão. Obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor trouxe ao meu coração, que trouxe uma paz tão grande. É a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz de circunstâncias, é uma paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente, guarda nosso coração em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, por guardar nosso coração em Ti, por guardar nossa mente em Ti, Senhor, por nos trazer uma compreensão, por nos trazer discernimento. E nós cremos, Senhor, que vai refletir ainda nesses dias uma compreensão, uma revelação, além de nosso entendimento, além dos nossos olhos naturais. Nós Te louvamos, Senhor, pois nós cremos que o Senhor removeu escamas dos olhos. O Senhor removeu todo engano, todos sofismas. Nós Te louvamos pelo poder do Senhor agindo em nossas vidas, através do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Você pode louvar a Deus, pode glorificar a Ele, dizendo: glória a Deus, aleluia, Ele vive está, Ele vivo está, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Estenda as suas mãos, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te sustentando dia após dia, que o Senhor sobre ti estenda as mãos e o abençoe e prospere tudo que leva o seu nome e sobrenome. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos livramento sobre a tua vida,
Em nome de Jesus, que o Senhor continue revelando no seu entendimento, no seu coração, que o Senhor continue pastoreando a sua vida, que o Espírito Santo continue fluindo dentro do seu coração como rios de águas vivas. Que o Senhor te guarde, te proteja hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.